Estão enxergando aí? Pronto. Então, tá aí, a prova está aberta. Então, nós temos a primeira questão. Os gastos efetuados em ativos ou despesas e custos que eles serão imobilizados e ativados em função da sua vida útil e dos benefícios futuros denomina-se, tá aí a resposta, investimento. A gente viu que investimento ele vai beneficiar vários períodos, né? Por isso que ele fala aqui, ó, em função da vida útil e de benefícios futuros. Então, estávamos falando de investimento, né? A receita é a que você faz, gasto que você ativa para obter receita, receita, no caso, aliás, despesa, né? Receita é o faturamento da empresa, da venda da principal atividade principal da empresa. E prejuízo é quando a empresa tem suas entradas menor do que as suas saídas, maior do que as suas saídas, né? Você tem um prejuízo, quando sua receita é menor do que suas despesas, você tem prejuízo. Receita é o inverso, né? Quando você tem as vendas maiores do que os seus custos, e o investimento seria essa definição aí em cima, que beneficia vários períodos. A questão 2, deve ser contabilizado como despesas os itens. Então, nós temos matéria-prima, já não é, né? Porque matéria-prima é custo. Mão de obra direta também é custo, mão de obra é custo. Salário da administração é sim, que seria uma despesa. Honorário da diretoria é despesa. Frete na compra de mercadorias é custo, tá? Custo de compra. Seguro da área de produção é custo, material direto é custo. Seguro da área de vendas é despesa, propaganda e publicidade, despesa, que seria a resposta correta. Honorário da diretoria, despesa, seguro da área de produção, custo. Então, estamos aqui, a letra D seria a resposta correta. Tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem na hora que eu estiver fazendo a correção da questão, tá? A questão 3. Identifica a alternativa que expressa o conceito de gasto segundo a terminologia normalmente utilizada na contabilidade de custo. Então, aí a resposta é a letra A, que é um sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Tá? Então, você vai fazer um sacrifício financeiro para obter um produto ou serviço, né? Que é justamente quando vai passar a propriedade do bem para a empresa. Bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para a produção de receita, tá? A definição de despesa, saída de recursos com a finalidade de aumentar o ativo, isso aí é um desembolso, né? Bem ou serviço utilizado para a produção de outros bens ou serviços, é a definição de custo. Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, pagamento que é um desembolso. Questão 4. A companhia Beta apresentou os seguintes dados determinados dentro do período contábil. Tem aqui a matéria-prima 2.000, mão de obra direta 1.500, salário de administração 400, manutenção da fábrica 80, energia elétrica das máquinas da fábrica, que é um medidor global 220, aluguel do prédio administrativo 150, depreciação da fábrica 100, materiais indiretos 350, seguro da fábrica 120, salário do setor de venda 185, mão de obra indireta 700. Então, os valores totais dos custos diretos e dos custos indiretos de fabricação são respectivamente. Então, para separar aqui o que é custo direto do custo indireto. Então, não, o que for despesa está fora, porque a gente só está falando aqui, ó, só vai separar o que for custo direto dos custos indiretos. Então, despesa fica fora. Então, matéria-prima é custo direto, 2.000. Mão de obra direta, já está dizendo, ó, direta, 1.500. Como direto, só tem os dois. Aliás, a não ser que tivesse encargos sociais sobre mão de obra direta, que você iria somar, ou tivesse também material de embalagem ou acondicionamento também usado na produção, aí seria também direto, tá? Mas aí, no caso, só temos matéria-prima e mão de obra direta, que daria 3.500.
E custo indireto, nós temos salário de administração não é, que é despesa, manutenção da fábrica é um custo indireto, energia elétrica das máquinas da fábrica também é um custo indireto, aluguel do prédio administrativo é despesa, depreciação da fábrica, deixa eu somar logo aqui, né? Manutenção da fábrica 80 mais energia 220, já vai para 300, né? Depreciação da fábrica 100, 400, materiais indiretos 350, vai para 750, seguro da fábrica 120, 870, né? Salário supervisor de vendas é despesa e mão de obra direta 700. Então, a resposta correta seria a letra C de casa, 3.500, que é a soma dos salários da mão de obra direta e matéria-prima, tá? Daria 3.500, e 1.570, que é a soma de quem? De manutenção da fábrica, mais energia elétrica das máquinas da fábrica, mais depreciação da fábrica, mais seguro da fábrica e mais mão de obra indireta. Então, está aí a resposta, letra C de casa. Eu, inclusive, fiz aqui separado, tá? Para vocês aqui. E a quinta questão, que for a questão que ficou valendo 2 pontos cada uma, né? A quarta e a quinta questão. Então, determinar o custo da matéria-prima X comprada e consumida na produção. Por que eu coloquei isso aqui? Porque comprada e consumida, porque para ser custo é preciso que haja consumo. Se eu disser só comprada, isso aí você vai entender que são mercadorias que vai para estoque, tá? Então, precisa ser consumida para ser considerada custo. Então, tem aqui o valor total da nota fiscal 3.000, IPI, que está destacado na nota 300, o ICMS de 18%, que é uma compra interna, né, que a gente lembra que eu expliquei para vocês, as alíquotas do ICMS, 18% é a alíquota interna, quando se compra dentro do próprio Estado, 12% quando compra no Norte, Nordeste e Espírito Santo, e 7% quando é Sul e Sudeste. O frete, que é despesa acessória, 500, e seguro do transporte, 80, que é outra despesa acessória. Então, o que é que a gente vai pegar? Ó, está aqui a continha, que vocês eram para ter feito, tá? Então, pegar o valor total da nota, primeiro você tira o imposto por fora, que é o IPI, para achar a base de cálculo do ICMS, 2.700. 18% de 2.700 deu 486, que diminuindo a base de cálculo esse valor do ICMS, você chega ao valor faturado. Eu chamo valor faturado porque aqui a gente está tratando só dos valores que estão na nota, né, na fatura. Então, deu 2.214. E a esse valor eu vou somar o quê? Todas as despesas acessórias, que foi aquele frete e seguro. Só que o frete também incide ICMS. Nesse caso aqui, incide ICMS. Aqui a gente, mas futuramente, em outra situação, a gente vai falar. Aliás, o frete aqui eu não botei com ICMS, 500, não falei aqui na situação, nos dados do problema, né? Não falei em ICMS sobre o frete, gente. Isso aqui eu vou até abrir um parênteses para vocês, para quando acontecer futuramente. Por que eu não coloquei ICMS numa situação, já que ICMS é o imposto sobre circulação de mercadoria e serviço de transporte? Olha o significado. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, tá? Então, esse é o significado da sigla ICMS. No caso aqui, você veja que lá na nomenclatura do ICMS não fala Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, esse serviço de transporte, que é o frete, tá? Intermunicipal e interestadual, não fala em municipal, ou seja, quando você adquire, você aqui no caso, vamos supor que seja João Pessoa, a empresa esteja em João Pessoa, ele adquire produtos, vamos supor, de Campina Grande, tá? Essa mercadoria, você vai pagar o frete, o ICMS sobre o frete, por quê? Porque é uma operação intermunicipal, ou seja, entre municípios. Então, é fato gerador do ICMS, tá? Porque está lá na sigla do ICMS, circulação de mercadoria interestadual e intermunicipal. Então, Campina Grande para João Pessoa é intermunicipal. Quando você compra de Recife para cá, também incide ICMS, porque é o transporte interestadual, entre estados, né?
Pernambuco, Paraíba, intermunicipal. Então, incide também, é o fato gerador de ICMS. Mas por que eu não tenho aqui descontado o ICMS do frete nessa operação? E nem coloquei em cima a informação para isso. Porque aqui, no caso, quando o frete é dentro da região metropolitana. Então, por exemplo, João Pessoa comprando em João Pessoa mesmo, tá? Ou João Pessoa comprando em qualquer uma dessas cidades da região metropolitana. Quais são essas cidades? Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Conde, que são consideradas a grande João Pessoa. Então, nesse caso, não incide ICMS nessa operação de frete. Por quê? Porque, nesse caso, o frete é um imposto municipal, tá? Nesse caso, quando é operação dentro da região metropolitana. Incide o ISS e não ICMS. Tá? Então, é imposto sobre serviço, que é imposto do município. Aí, nesse caso, não, como a empresa não é uma empresa prestadora de serviço, e sim indústria, então ela não é contribuinte do ISS, então não desconta nada. O ISS entra no valor, não pode ser descontado nada, é custo para a empresa. Tá? Então, o frete fica assim, sem nenhum desconto do ICMS, porque esse frete aí não é fato gerador do ICMS, imposto estadual, e sim do ISS, que é o imposto do município. Entenderam? Por isso que eu não dei informação lá em cima sobre esse frete. E eu já tinha, inclusive, o único exemplo que eu dei para vocês no exercício, né, quando eu falei sobre quando você adquire matéria-prima, né, que vem a nota fiscal, tudo, eu só ensinei para você dessa forma, não ensinei ainda quando você incide ICMS, PIS, COFINS, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa foi a única forma que eu mostrei para vocês, quando ocorre esse frete sem desconto de ICMS, porque aqui se trata desse frete como um serviço que é alcance do município, das prefeituras, e não do Estado, como é quando você adquire dentro de outra cidade, fora da região metropolitana, dentro do mesmo Estado, ou quando é interestadual, né? Entre qualquer Estado da federação com o Estado que está adquirindo, no caso aqui, a Paraíba. Certo? Então, a resposta está aí. Pega o valor total da nota, tira o imposto por fora, que é o IPI, né, que é o imposto federal, acha a base de cálculo do ICMS, que é a diferença, né, 300 menos 3.000 menos 300, que dá 2.700. Em cima disso aí, incide 18% de ICMS, que é a alíquota interna, quando você adquire produtos dentro da própria Paraíba, que dá 486, então diminui da base de cálculo e acha esse valor referente à compra, né? A fatura, a nota fiscal. A isso aqui você vai acrescentar o frete de 500 mais o seguro de 80. Então, essa soma aqui vai dar 2.794, que seria a resposta que eu pedi a vocês. Então, bem facilzinho, né? A sexta questão. Em relação às classificações de custo, considere. Então, eu dei as opções. Os custos diretos são aqueles que não podem ser apropriados diretamente ao produto. Então, a gente viu que isso aí é uma questão, olha, custos diretos, não aquele que não podem ser apropriados diretamente ao produto. É falso, né? Essa resposta, custo direto é sim, você pode apropriar diretamente ao produto. Então, esse não aqui é uma resposta falsa. Todo custo indireto é fixo. Não, é o contrário, todo custo fixo é indireto, mas nem todo custo indireto é fixo. Você tem custo indireto variável, por exemplo, custo indireto variável, como a energia das máquinas da fábrica, né? Então, você tem várias máquinas ligadas a um medidor, aquela energia ali é variável. Quanto mais as máquinas trabalharem, maior vai ser o custo. Quanto menos ela trabalhar, vai ser menos. Então, é um custo indireto variável. Tá? Então, e se fosse o inverso aqui, seria verdadeiro. Se todo custo fixo é indireto, estaria correto, mas todo custo indireto não é fixo. Tá? Terceira questão, número 3. Todo custo fixo é indireto. Aqui, está vendo que inverteu aqui?
Aqui sim é correto, todo custo fixo é indireto. 4. Os custos variáveis variam inversamente proporcional às quantidades produzidas. Inversamente, isso aqui é que está o erro. O custo variável eles variam proporcionalmente, não inversamente, na mesma proporção que as quantidades produzidas, ou seja, aumentou a produção, aumenta os custos, diminuiu a produção, diminui os custos. Então, isso aqui inversamente é falso. Os custos primários são equivalentes aos custos diretos, correto. Né? Custos primários, quem é custo primário? Né? A soma do material direto mais a mão de obra direta, custo primário, são o quê? Custos diretos. E todo custo direto é variável, correto, todo custo direto é variável. Então, marca, lembra isso aqui, eu falei tanto, né? Sempre dizer, gente, todo custo direto é variável. Então, as questões erradas é a questão 1, 2 e 4. Então, a letra C de casa. A questão 7, deixa eu subir aqui. Sobre a contabilidade geral financeira, podemos afirmar: o público-alvo da contabilidade geral é interno. Não é externo. Quem é interno é a contabilidade gerencial, que está dentro dela a contabilidade de custo. Então, isso aqui está errado porque fala em público interno e é externo. A contabilidade geral faz parte da contabilidade gerencial. Não, quem faz parte da contabilidade gerencial é a contabilidade de custos. Os balanços são peças que têm por finalidade prestar informação ao chefe de produção. Não, porque balanço, quem faz balanço é a contabilidade geral. E o chefe de produção é interno. E a contabilidade geral dá informação para o pessoal externo. Então, está errado. Letra D. A contabilidade geral tem por objetivo prestar informação ao pessoal externo. Correto. Tá? O pessoal externo e não interno, como está aqui o chefe de produção. Letra E. A contabilidade geral auxilia o contador de custos no processo de tomada de decisão. A contabilidade geral não, é a contabilidade de custos que faz isso. Então, a resposta correta seria a letra D. E a última questão, os gastos com energia do departamento de produção, com a mão de obra direta no período de greve, com os vales de transporte do pessoal da área financeira e com os estoques, são respectivamente. Então, energia do departamento de produção é custo, tá? Mão de obra direta no período de greve é perda, vale de transporte do pessoal da área financeira é despesa e estoque, todo estoque a gente viu que é investimento. Então, a resposta seria a letra D de dado. Pronto, tá aí feita, foi bem facilzinha essa prova. Eu fiz para vocês tirarem logo nota boa agora, justamente porque a gente vai aumentar o nível de dificuldade, né? Vai dar mais informações, que a gente precisa de mais atenção. Então, tá aí, eu acredito que foi uma prova bem fácil. Pronto, gente. Se vocês quiserem, que alguém ainda ficou com dúvida de alguma questão que queira perguntar sobre alguma dessas questões que eu conferi com vocês. Ainda ficou alguma dúvida sobre a correção da prova? Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. A Paloma, tudo bem? Oi, Paloma. Então, deixa eu falar com a senhora. É só pela questão seguinte: eu passo o dia assistindo aula e à noite eu tenho a da senhora também, certo? Uhum. Daí, quando foi na aplicação, principalmente dessa daí, que tinha a alternativa 4 e 5, minha visão, eu tenho um probleminha que eu tenho que forçar bastante a vista para poder ver. E aí acaba embaçando devido ao cansaço, como eu já tinha enviado um e-mail para a senhora. Uhum. Então, pela separação, se possível, na próxima prova, tiver uma separação das alternativas, eu acho que facilita Ficar para mais mim. distante, você quer dizer, aumentar É, a tipo, desse diferença? jeito aí que a senhora tá aí, eles não apareceram assim para mim, apareceram uma ligada na outra, sabe? Posso ver isso com o Francisco, pode ter sido o próprio sistema quando ele joga, sabe, como opção. Vou ver se ele pode fazer essa correção, tá? Eu não Aham. posso te dizer agora,
porque eu não conheço o sistema. Quem faz isso para mim é ele. Mas aí eu Tá. vou pedir para ele ver se corrige isso aí, aí de qualquer forma eu já adianto na próxima aula, tá bom? Tá ok, professora. Muito obrigada. De nada. Alguma dúvida mais, gente? Então, posso fechar aqui, né? Pronto, então, tá aí a nossa prova, e aí a gente agora vai. Eu me lembro que eu já dei para vocês, já tinha começado a dar os elementos de custo de produção, né? Falei sobre matéria, tanto que eu botei material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação, né? Que a gente falou. Então, vou retomar material direto, porque vai ser a partir de material direto que vai ser o assunto da nossa próxima aula, a próxima prova, né? Próxima prova. Então, eu vou voltar lá para dar de novo, mostrar para vocês todos os elementos do custo de produção, material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação e as fórmulas, todas as fórmulas que a gente vai utilizar para você calcular custo. Tá? Então, a gente vai iniciar agora a parte mais prática, inclusive, né? Que são os cálculos de custo que a gente vai ver nesse próximo slide que eu vou colocar para vocês. Então, está aqui. Essa parte, como eu já disse, vou só relembrar, né? Relembrar, porque a gente já tinha visto. Então, material direto, que é formado pelos materiais consumidos no processo de produção e que faz parte integrante da produção final de um bem ou serviço, cujo custo poderá ser, assim, composto para hipótese de venda final de produto tributado pelo ICMS e IPI. Aquela conta que a gente fez. Como é que você acha o material direto? É pegar o valor da nota fiscal, diminuir o IPI, que é recuperado na nota fiscal, que está destacado na nota fiscal, diminuir o ICMS também, que vai ser recuperado, acrescentar as despesas acessórias como frete, gasto com compras, armazenagem e comissões sobre compras, etc., gastos adicionais de importação, se tratar de produto importado, né, se for o caso. Então, aí você vai achar o custo dessa compra. Então, aí essa aqui é a observação, que a gente vai ver um pouquinho na frente. Nas empresas que possuem contabilidade integrada, o que é uma contabilidade integrada? É quando a legislação do imposto de renda, ele diz que para uma contabilidade, ele dita algumas regras para a contabilidade ser integrada, ou seja, para que as informações geradas pela contabilidade de custo, ele seja aceito para apuração do lucro tributável da empresa. Então, é considerada a contabilidade integrada, a empresa que faz a contabilidade, tá, com base no lucro real. E aí a gente vai conhecer essas duas figuras, o PIS e COFINS não cumulativo, que são duas, não são impostos, não, são contribuições, tá? O PIS e COFINS são chamadas contribuições e não de impostos. Imposto é o ICMS e IPI. Então, são contribuições, né, para fins sociais, que é federal, PIS e COFINS, tá? E quando a empresa não faz a contabilidade integrada, ou seja, a empresa não faz a contabilidade, ela faz a apuração com base no lucro presumido, no final, só no em cima do faturamento, ele vai ser recolhido o PIS e COFINS cumulativo, que é só em cima do faturamento. No caso, quando a contabilidade é integrada, aí você vai ter direito a alguns créditos quando você adquire algum bem ou serviço. Então, por exemplo, quando você. São alguns exemplos de bens que lhe dá crédito, que é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo crédito que você tem quando do ICMS e IPI, né? Então, você tem crédito quando você adquire insumos, né? Insumos, que é bens ou serviços, tanto na indústria como mercadoria para revenda, como serviço também, quando a empresa é prestadora de serviço. Então, você tem o crédito de ICMS nessas situações, em cima do frete, né? Que é o frete na compra, no caso, faz parte da própria aquisição de mercadoria, que é a aquisição de insumos,
Então, tem direito ao crédito de ICMS, tem crédito de ICMS nas contas de energia elétrica, não importa se seja custo ou despesa, toda ela, você tem direito ao crédito de ICMS, tem direito a crédito de ICMS nas depreciações sobre máquinas e equipamentos utilizados na produção, só pode ser sobre esse item, tá? Máquinas e equipamentos utilizados na produção, tem direito a crédito de ICMS. Sobre aluguel paga a pessoa jurídica, então, se o prédio for de uma pessoa física, você não tem direito a crédito de PIS e COFINS, por quê? Porque quando a gente fala ter crédito, é porque esse imposto é um imposto não cumulativo, ou seja, ele vai circulando, passando de uma fase para outra, por exemplo, sai no caso, mercadoria, né, que sai da indústria que produziu, né, do produtor, aí vai para vamos supor, um grande atacadista, aí tem ICMS, IPI, aí passa isso aí para outro grande varejista, aí você já transfere esse crédito, e aí vai até o produto ser consumido, que é onde termina a fase de circulação da mercadoria e onde o imposto é recolhido, né? Não, no caso do PIS e COFINS, ele vai ter, no caso do PIS e COFINS, quando você aluguel sob pessoa física, você precisa ser contribuinte do PIS e COFINS para poder ter direito a esse crédito, porque não tem sentido você ter um crédito de algo que você não tinha, né? Precisaria existir o fato gerador do PIS e COFINS, que a pessoa física não é fato gerador, só é pessoa jurídica, tá? Porque ele é contribuinte de PIS e COFINS. Então, por isso que o aluguel é só se for um aluguel que você alugou um prédio pertencente a pessoa jurídica, aí você vai ter direito ao crédito de PIS e COFINS. Se for a pessoa física, não tem. Então, seria aluguel, depreciação sobre máquinas e equipamentos, eu já falei, né? Depreciação sobre máquinas e equipamentos utilizados na produção. Então, são as poucas situações que você tem direito ao crédito e no final, o débito, quando você vende os produtos, no faturamento também tem os débitos. Aí, o que é que você vai fazer? Confrontar esses débitos pela venda, pelos créditos das aquisições e só vai recolher a diferença. Então, por isso que aí tem esse nome, PIS, COFINS não cumulativo. Então, é quando você tem direito a esses créditos nas aquisições. Mas são coisas mais complexas que a gente vai ver depois, tá? Eu acho que eu já tinha feito até esse exercício com vocês também, que, como eu já disse, eu estou só revendo para vocês se lembrarem. Então, como é que você acha o custo da compra de uma mercadoria? Você pega o valor total da nota, olha aí, de 1.000, diminui o imposto por fora, que é o IPI de 100, e acha a base de cálculo do ICMS, que é 900, né? 1.000 menos 100, 900. Aí o ICMS aqui foi 18%, a alíquota interna, 18%, de 900, dá 162, e acha o custo da nota fiscal, ou seja, custo da nota, olha, da nota fiscal, não é o custo da compra, não. Por quê? Porque ainda tem a despesa acessória, que é aquela despesa que é preciso fazer para que o produto chegue na empresa, que é o frete seguro. Então, a gente vai somar ainda o frete de 200, veja que eu também não coloquei ICMS aqui, ó, sobre o frete que eu tenho, ó, ICMS no preço da nota, 18%, mas não falei ICMS de frete, porque também trata aqui de frete dentro da região metropolitana. E vou somar o seguro de transporte, e esse é o custo, olha, 988 é o custo da matéria-prima, e não 1.000, que é o valor total da nota. Tá? Então, é assim que a gente acha o custo da compra de mercadoria que vai para o estoque, aquele valor líquido. Depois vimos mão de obra direta, né? Eu disse para vocês, eu chamei a atenção que mão de obra direta é só de operário, tá? É o único, o único salário direto que temos é de operário, aqueles que estão trabalhando com o produto. Então, corresponde ao tempo de força de trabalho humano aplicado de forma direta na produção, sendo possível a aferição do seu tempo despedido por produto, por máquina, seção, fase de produção, etc. Ou seja, você tem como medir, tá? Você tem como ver o tempo por cada produto, tá?
vai ter alguém responsável para fazer essa medida de tempo, e por isso que ele é considerado direto. Você sabe quanto custa uma hora de trabalho do empregado, sabe quanto tempo necessita para fabricar cada unidade, então você pode afirmar com certeza quanto foi o custo de mão de obra em cada unidade produzida. Por isso que ela é considerada direto. Então, a lei dos salários pagos aos empregados fazem parte da mão de obra os seguintes encargos. Então, aquela tabelinha de encargo social de natureza variável, porque de natureza fixa, se é fixo, não é custo direto, não pode ser direto, e aqui a gente está falando de custo direto, então só pode ser variável, tá? Aí temos esses encargos aqui, pessoal, não é aquele encargo que você, não sei, acho que a maioria de vocês trabalham, e vocês têm desconto lá de INSS, FGTS, né? Aquele desconto é a parte do empregado, é vocês que estão, a parte de vocês que está sendo apenas repassado, a empresa retém aquele valor e depois repassa para o governo. Essa daqui é diferente, essa aqui é a parte da empresa, tá? São os custos que a empresa tem. Aquela parte que foi descontada de vocês não é custo para a empresa. Quem pagou foi descontado dos empregados e não da empresa. Agora, esse aqui sim é da empresa. Então, INSS 20%, seguro de acidente de trabalho 3%. Já falei para vocês que isso aí varia, é 1, 2 ou 3, um para baixo nível de risco de acidente de trabalho, 2, que seria médio risco de acidente de trabalho, e 3, que é o nível máximo. Então, quando eu botei 3, porque a indústria dificilmente é um valor diferente desse. SES ou SESC, 1,5%, Senai ou Senac, isso aqui é de indústria de comércio, né? Dependendo se você está tratando de empresa industrial ou de empresa de comércio, né? Senai e Senac a mesma coisa, 1%, INCRA, SEBRAE, Salário de Educação e o FGTS, somado todos esses encargos, 36,8%. Então, quando a gente estiver trabalhando com encargos sociais, a gente vai trabalhar com esse índice aqui, 36,8%, que é a soma de todos esses encargos, que vai ser custo para a empresa. Então, é a soma. Isso aí. Aí eu dei como exemplo para achar o custo de uma hora, lembra para vocês, que eu disse a vocês, olha, por que é considerado mão de obra direta? Para ser considerado custo direto, não é preciso que haja uma medida, né? Isso é o fundamental para você considerar um custo direto, que haja uma medida. Então, qual é a medida? É você saber quanto custa uma hora de trabalho do empregado e saber quanto tempo ele leva para fabricar cada unidade. Aí você pode afirmar com certeza qual foi o custo de mão de obra direta. Você consegue identificar exatamente esse custo da mão de obra direta dentro do produto. Se você sabe quanto custa uma hora de trabalho e sabe o tempo necessário para fabricar cada unidade. E como é que eu acho esse custo de uma hora? Aí a gente tem que fazer uma conta para achar esse custo. Ora, o custo do salário não é só o que você paga ao empregado, não. Além do que você paga ao empregado por mês de salário, chamado salário, né, que é o salário mensal, você pode pagar quinzenal, semanal, mas aqui no caso é o salário mensal que eu vou usar, mas os encargos sociais, que essa tabelinha atrás, que deu 36,8%, que é a parte do custo para a empresa, né, que somada aquele FGTS, INSS, etc., deu 36,8%, e mais os encargos trabalhistas, que é quem é encargo trabalhista? São as vantagens do empregado, como o 13º, o texto de férias. Então, você somando os três, vai dar o custo, tá? Quem vai formar o custo de mão de obra. Isso quer dizer, na verdade, eu estou falando de mão de obra porque a gente está falando de mão de obra aqui, mas qualquer empregado que você tenha da empresa regularizado, o custo vai ser sempre a soma disso aí, independente de ser salário direto ou indireto ou despesa, vai ser sempre essa soma. O salário bruto do empregado, mais os encargos sociais sobre esse salário, o encargo trabalhista, 13º, 13 férias, e os encargos sociais sobre esses encargos trabalhistas. Vai ser qualquer uma, a fórmula é a mesma, tá? Essa soma desses três elementos. Porém,
Porém, o salário é mensal, o salário é mensal, né? Porque você paga todo mês, o empregado tem que receber aquele salário, então é mensal. Os encargos sociais sobre salários também são mensal, se ele é mensal, então você tem que recolher mensalmente todos aqueles encargos sociais. Os encargos trabalhistas são anuais, 13º, terça-férias é só uma vez por ano, né? Que você pode dividir em 2 parcelas, mas é só uma vez por ano. 12 dozeavos, né, do 13º e também das férias, né, o terço de férias, que é anual, né, porque são uma vez por ano, e os encargos sociais sobre esses encargos trabalhistas são anuais. Então, essa fórmula, essa soma que eu disse que a gente tinha que fazer, salário mensal mais encargos sociais mais encargos trabalhistas, eu não tenho como fazer dessa forma essa soma, por quê? Por conta disso aí, que tem alguma coisa em mês e tem outras coisas em ano. Como é que eu vou somar ano e mês? Você não pode somar ano e mês. Poder pode, mas tem que fazer uma transformação aí, ou transformar tudo em ano, ou transformar tudo em mês, mas somar mês e ano você não pode, essa soma, como você aprendeu desde o começo, quando você estava na escola há muito tempo, né, ainda no primário, foi ensinado que você não pode somar, por exemplo, centímetro, milímetro, né, nem somar hora com minuto, com segundo, ou você vai transformar tudo em hora, ou tudo em minuto, ou tudo em segundo, ou tudo em metro, tá? Então, para poder fazer a soma, porque você não pode somar coisas diferentes. A mesma coisa aqui, eu não posso somar um salário que está mensal com um encargo que está anual, e os encargos sociais sobre o salário que é mensal, os encargos sociais sobre os encargos trabalhistas, que seria anual, eu não posso somar coisa com mês e coisa por ano. Ou eu vou transformar tudo em mês, ou transformar tudo em ano. Então, qual é a minha opção? Transformar tudo em mês? Não seria o ideal transformar tudo em mês. Por quê? Porque quando você trabalha com um mês, você não enxerga tudo que você pagou ao empregado durante o ano. Você só vai enxergar todas as vantagens que você deu para o empregado se você abrir para um ano, tá? Então, por isso a gente vai transformar tudo em ano para poder fazer essa soma. Tá? Então, como é que a gente vai partir disso aqui? Então, aí eu dei como exemplo, para calcular o custo de uma hora de mão de obra direta. Então, eu tenho um salário bruto mensal de 2.200, o salário hora seria quanto? O salário hora pegar o salário bruto dele, 2.200, e a lei trabalhista diz que o empregado ele só pode trabalhar 220 horas, horas normais, tá, gente? 220 horas mensais, que corresponde a 44 horas semanais. Isso está aqui, legislação trabalhista. Então, se você trabalha 220 horas mensais e recebe um salário bruto de 2.200, então isso corresponde a R$ 10 cada hora trabalhada desse empregado. Então, esse empregado que recebe 2.200 por mês, corresponde a R$ 10 por hora trabalhada, que é pegar esse salário bruto e dividir pelas 220 horas, que é a legislação trabalhista. Encargo social, aquela tabelinha que eu dei logo acima, né? Somada deu 36,8%. E aí eu tenho, olha, se eu pegar, aí eu preciso saber qual é a média de horas trabalhadas no dia. Lembra que normalmente o pessoal diz, trabalha 8 horas por dia, né? Normalmente a empresa diz, olha, você vai trabalhar 8 horas, a gente faz isso com nossas secretárias, né, domésticas, 8 horas de trabalho por dia, porque isso, quando você faz isso, aí você distribui e depois no final, no último dia da semana útil, né, que é o sábado, aí você diminui a quantidade de horas, porque ela só pode trabalhar durante a semana 44 horas semanais. Mas aqui, no caso, para calcular o custo hora, a gente não vai trabalhar como seria feito na prática, que seria normalmente 8 horas de segunda a sexta, então daria 5 vezes 8, 40, mais 4 horas no sábado, 44 horas semanais. Aqui a gente trabalha com a média das horas. Então, como é que seria essa média das horas? É você pegar as 220 horas que a legislação diz que o empregado vai trabalhar por mês e dividir pelos 30 dias do mês, né? Um mês tem 30 dias, para
termos de cálculo, o mês tem 30 dias. Isso dá uma média trabalhada de 7,3333 horas dias. Por que está com essas 4 casas decimais? Por que eu deixei 4 casas decimais? Porque isso aqui corresponde na verdade, corresponde a 7 horas e 20 minutos, só que eu não posso somar 7 horas mais 20 minutos. Eu tenho que transformar o tudo em hora e tudo em minuto, né? Então, aqui a expressão, esse 33 é 20 minutos transformado em hora. Então, fica 7,3333 horas. Então, essa é a média de horas trabalhadas em um dia de um empregado, tá? Então, esse valor que a gente vai usar esse 7,3333 e não 8 horas, porque 8 horas é quando você vai fazer as contas na prática. Você usa 8 horas mais 4 horas, de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado, para fechar as 44 horas semanais. Então, a gente usa essa média de horas dia. Então, o empregado vai trabalhar uma média de 7 horas e 20 minutos, que corresponde a 7,3333 horas. Aí, como eu disse a vocês, eu vou transformar tudo em ano, né? Meu salário, encargos sociais, encargo trabalhista, transformar tudo em ano para poder fazer a soma. Então, o ano tem 365 dias. Para facilitar os cálculos e para mostrar a você como é certo essa conta que eu vou fazer, eu vou tirar daqui os 30 dias que o empregado está de férias. Então, se eu tirar de 365 dias, tirar 30 dias, vai me restar 335 dias. Então, eu vou fazer separado 335, e embaixo eu boto os 30 dias, que somado vai dar 365. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, ó, 335 dias, multiplicar pela quantidade de horas dia trabalhado e multiplicar pelo salário hora, ó, que está aqui, salário hora desse empregado, ou seja, aqui corresponde a 11 meses, né? Porque eu não tirei os 30 dias aqui, que seriam as férias, então aqui tem 11 meses. Então, durante 11 meses, o empregado que recebe 2.200 por mês, ao final de 11 meses, ele vai receber 24.566,56, tá? Aí agora eu vou acrescentar os 30 dias que eu tirei. Então, 30 dias, a mesma coisa, ó, vou multiplicar pelas mesmas unidades, que é a quantidade de horas dia, 7,3333 horas, pelo salário hora, que dá 2.200, olha. Por isso que eu separei para mostrar para vocês, ó, que 30 dias corresponde a um mês, olha aqui, quanto é o salário mensal do empregado? 2.200. Está aqui, ó, 2.200, correspondendo a 30 dias, que é um mês, que é o salário vezes a média de horas trabalhadas no dia, vezes o salário hora dele, tá? Justamente o salário de um mês, tá? Que está aqui, 2.200, que foi o que eu coloquei aqui, ó, 2.200. Então, está aqui, tudo isso é salário. 11 meses que ele trabalha, mais um mês que ele está de férias, são os 12 meses do ano, né? Então, de salário, tá? Então, fora salário, agora que já está no ano, né? Porque isso aqui já está em ano, que eu multipliquei, né? Por 365 dias, que é essa soma aqui. Então, já está no ano um empregado que recebe 2.200 por mês, ao longo de um ano ele recebe essa soma aqui. Então, vou somar agora o 13º salário um terço de férias desse empregado, que é o encargo trabalhista, né? Então, o terço de férias é o quê? Eu pegar esse valor aqui, ó, do mês, que é 2.200, multiplicar por 1 e dividir por 3, que é um terço, né? Então, ou divide aqui, ó, um terço, multiplica por 1 e divide por 3, que dá 733,33. Então, aqui é o terço de férias do empregado. E fora esse encargo trabalhista, ele também vai receber quanto? Mais de encargo trabalhista, outro encargo trabalhista, que é o 13º salário, que corresponde a quê? A um salário, né? Um salário completo, o 13º é um salário. Se você trabalhou os 12 meses do ano, né? Então, você tem os 220 horas, que a legislação diz que você vai trabalhar 220 horas mensais, multiplicado pelo salário hora, que dá aqueles 2.200, que é o salário mensal do empregado, que corresponde ao 13º dele. Então, está aqui, olha, gente, tudo em ano. O salário, que é a soma desses dois valores, né? Que aqui ele está trabalhando e aqui ele está de férias, mais os encargos trabalhistas, um terço de férias, mais 13º salário, somados 29.699,88. Então, tudo isso aqui que está acima, essa soma aí,
são valores que o empregado vai receber, tá? Valores do empregado. Só que o custo, além do que você paga ao empregado de salário e encargos trabalhistas, né, que é esse caso aqui, os 2 primeiros é salário e os 2 últimos são encargos trabalhistas, você também tem que recolher a parte do governo, que são os encargos sociais, que incidem sobre tudo, tanto salário como encargos trabalhistas, que é aquela tabelinha que eu botei aqui, a soma é 36,8%. Então, vamos calcular em cima disso tudo aqui, 36,8%, que é a parte que vai ser recolhida da empresa para o governo, que dá 10.929,56. Então, a soma do que ele paga para o empregado no ano, mais o que ele recolhe para o governo, dá o custo total por ano de um empregado que recebe 2.200 por mês. Então, isso aqui é quanto ele vai receber durante um ano. Aliás, quanto é o custo, quando é que ele vai receber? Não, que ele vai receber 29.699,88. E 10.929,56 vai ser recolhido para o governo. Então, a soma dos dois dá um custo para a empresa, um empregado de 40.629,44. Pronto, está aí o custo, como se calcula custo anual de um empregado. Porém, o meu objetivo não é calcular lá em cima, o que é que eu estou pedindo? Eu não estou pedindo para calcular o custo anual, estou pedindo para calcular apenas uma hora do empregado. Eu preciso saber quanto qual é o custo de uma hora para poder saber medir, achar a medida para ser considerado mão de obra direta, né? Precisa saber o custo de uma hora. Então, esse aqui é a empresa que vai arcar, não é isso? Ele vai arcar com isso aqui, com esse custo. Olha, se a empresa vai arcar com esse custo, o que é que ela vai receber em troca disso aqui? Vai ter esse custo, o que é que ela vai ter de entrada para ela? Vai ter o tempo trabalhado desse empregado. Então, se aqui eu coloquei em ano, então também eu vou calcular o tempo que o empregado vai trabalhar para mim durante um ano, para poder justificar esse custo para a empresa. Então, vamos agora ficar aí parado um pouquinho, esperar esse cálculo aqui, e vamos calcular quantas horas o empregado vai ter que trabalhar para a empresa para poder justificar esse custo que a empresa vai ter com ele. Então, se eu transformei isso aqui está por ano, então as horas também vai ter que ser por ano, tá? Então, vamos lá. Então, cálculo das horas úteis trabalhadas. Então, dos 365 dias do ano, tá? Vamos ver quais foram os dias que o empregado não trabalhou. Se ele não trabalhou, não pode ser, tem que ser excluído, tá? Então, de cara, ele não trabalhou nas férias, os 30 dias das férias. Então, vamos tirar os 30 dias de férias desse empregado, ele não trabalhou. Também, o empregado ele tem direito a uma folga semanal. Então, dos 7 dias da semana, um dia da semana ele não trabalha. Então, seriam 6 dias por semana, né? 6 dias por semana. Então, tanto faz você dar folga, não importa quais são os dias da semana. Então, você tem, por exemplo, quantas folgas o empregado tem no ano. Então, é só contar quantos dias da semana, cada dia da semana tem no ano. Por exemplo, se sua folga for no domingo, você tem no ano 52 domingos. Se a folga for no sábado, você tem 52 sábados. Se a folga for na sexta, você tem 52 sextas. Se a folga for na segunda, você tem 52 segundas. Ou seja, são 52 dias, qualquer dia da semana que você tem no ano. Né? Porém, quando você deu as férias aqui, ó, você deu as férias aqui, dentro dessas férias tem quantos folgas? Tem 4 folgas, né? Pelo menos ou 4 domingos, ou 4 sábados, ou 4 segunda. Tem 4 dias aqui dentro dos dias da folga. Então, não vai ser 52, vai ser 52 menos os 4 que eu já excluí quando eu excluí 30 dias de férias. Então, aqui dentro tem 4 domingos, vamos supor que seja domingo, então tem 4 domingos. Então, se tem 4 domingos, eu não vou descontar mais 52 domingos, porque o ano só tem 52 domingos. Então, se aqui tem 4, vai ser 52 menos esses 4 que estão aqui dentro. Restam 48 folgas. Então, vamos diminuir
só 48 folgas e não 52, porque 4 folgas já estaria dentro dos 30 dias de férias. E também tem os feriados, né? Então, os feriados, a gente faz os cálculos utilizando o calendário civil. Então, pelo calendário civil, nós temos 12 feriados no ano. No entanto, gente, isso aqui pode variar, tá? Porque isso aqui tem, dependendo da cidade onde esteja localizada a empresa, esses feriados podem ser mais também, considerando os feriados locais, são decretos municipais, né? Que dão feriado, que a empresa fecha, e aí ele pode considerar como dia não trabalhado e vai excluir, por exemplo, aqui no dia da padroeira, daqui da Paraíba, que é dia 5 de agosto, né? Então, vou tirar o dia aqui da padroeira, 5 de agosto, aí passaria a ser 13 feriados. O São João aqui é feriado, o governo não estou falando de ponto facultativo, não, porque ponto facultativo, a empresa não é obrigada a dar, não, só os funcionários públicos que têm direito, né? Então, mas vamos supor que seja feriado no dia 23 de junho, que é a véspera do São João. Aí você aumenta aqui, passa a ser 14 feriados, entendeu? Então, isso aqui pode haver variação de acordo de onde esteja localizada a empresa. Então, se a empresa fechou por conta de algum feriado, que pode ser até local, então você considera esses dias aqui como não trabalhado, tá? Então, a gente vai trabalhar só com isso aqui, com o calendário civil, que são 12 feriados. Então, está aqui, ó. Esses são os dias que o empregado vai trabalhar. Dos 365 dias do ano, ele não trabalha nas férias, 30 dias, não trabalha nas folgas semanais, 48 folgas, não trabalha nos feriados, 12 feriados. Então, quantos dias realmente ele trabalha no ano? Trabalha 275 dias. Né? Mas eu quero esse tempo trabalhado, eu quero em função da hora. Se é em função da hora, então o que é que eu tenho que fazer? Eu não sei quantas horas ele trabalha no dia, que é aquela continha que a gente viu que deu 7,33 horas, então é só multiplicar isso aqui pela quantidade de horas dia, tá? Que é 7,3333, ou seja, durante um ano, tá? O empregado trabalha 2.016,66 horas. Isso aqui é a quantidade de horas, tá? Então, pronto. Então, aquele empregado que eu paguei, deixa eu voltar aqui para ver o total, quanto foi. 40 mil, que eu tive um custo com ele, 40.629,44, ele tem que trabalhar para mim, em troca disso, 2.016,66 hora ano. Mas eu quero saber quanto custa uma hora e não quantas horas são por ano. Então, se o seu custo total do ano e se a quantidade total de trabalho no ano, é só dividir, né? O custo total pelas quantidades totais e eu acho o custo de uma hora, tá? Só pegar, 40.629,44, que foi o custo para o empregador, e dividir pela quantidade de horas que o empregado vai trabalhar para esse empregador. Então, eu acho o custo, esse é o custo de uma hora. Não é aqueles R$ 10 que ele vai receber de salário, tá? 2.200 dividido por 220 horas, que deu R$ 10 por hora, tá? Aquilo ali é apenas a composição de um dos itens do salário, que é um dos itens do custo, que é salário. Mas, além do salário, tem encargos sociais e encargos trabalhistas. Então, na verdade, o custo para a empresa vai ser de 22,13. Veja que é até um pouquinho... E é porque eu estou considerando como encargos de vantagem para o empregado só o 13º e o terço de férias, né? Isso aí é para todo tipo de empresa. Mas aí você vê, no mínimo, o empregado, no mínimo, custa um pouco mais do que o dobro do que o que a empresa paga para ele. Então, a empresa paga R$ 10 por hora a ele, para o salário bruto, mas, na verdade, ele custa para a empresa R$ 22,13. Pronto, está aqui quanto custa o salário. Aí, pronto, aí você vai achar a medida. Por quê? Porque se você sabe quanto custa uma hora de trabalho, e vamos supor que para fabricar uma mesa, eu preciso de 2 horas para fabricar uma mesa. Então, se 2 horas vezes 22,13, então eu posso afirmar com toda certeza
que o custo de mão de obra para fabricar uma mesa seria de R$ 44,26. Eu posso afirmar isso. Então, se eu fabricar 10 mesas, vai ser um custo de 400, 440, deixa eu multiplicar aqui, 442,60, né? Pronto, é só multiplicar por 10 aí. Multiplicar por 2, porque são 2 horas para fabricar uma unidade, e multiplicar por 10. Então, é assim que se calcula o custo de uma hora, e eu sei exatamente quanto tempo é preciso para fabricar cada unidade. Então, esse pessoal que trabalha na produção, que são chamados operários, eles são chamados de horistas. Então, horista não é que ele vai, porque o pessoal tem que dizer, esse pessoal são mensalistas, porque ele recebe o salário mensal. Então, quando fala mensalista, não é o fato dele receber mensal, não. Horista, aí ele vai receber de hora em hora, não. É a maneira como se calcula esse salário desses empregados. Então, os horistas é em função da hora, o cálculo. Os mensalistas é em função do mês. Então, essa é a diferença de horistas e mensalistas. Não porque um vai receber todo mês e outro vai receber toda hora. Tá? Tem nada a ver. Então, tá aí quanto custa uma hora de trabalho. Isso serve para qualquer. Isso aqui só para operário, hein, gente? Isso aqui é só salário direto, que são horistas. O mensalista é em função do mês, é outra maneira de se calcular, que depois eu mostro para vocês. E os custos indiretos de fabricação, que é o terceiro elemento de custo, né? Então, a custo de produção é formado de material direto, que a gente viu, compra matéria-prima, tem que achar o custo, né, da compra, depois a mão de obra direta tem que calcular quanto é o custo de uma hora e saber o tempo trabalhado para achar essa hora. E agora os custos indiretos de fabricação, ou seja, não sendo material direto nem mão de obra direta, todos os outros gastos que ocorrem dentro da área de produção são custos indiretos. Então, indireto é o gasto que não se pode apropriar diretamente ao produto, por não ser de fácil identificação, precisando de critérios de rateio para sua determinação. Então, a única forma que você tem de levar esse custo indireto para o produto é através de um rateio. Você escolhe uma base, não existe base determinada, você não pode dizer, essa base aqui, eu vou usar essa base porque é a certa. Não existe certa. Certa é a que você vai escolher. Você escolhe. Só existe. Você não vai botar uma base assim, uma coisa totalmente que não tenha nada a ver para poder fazer o rateio dos seus gastos indiretos. Você tem que escolher uma base que tenha alguma coisa a ver. Por exemplo, você pegar o vale transporte dos seus empregados, o custo do vale transporte dos seus empregados. Você vai ratear, né, para ratear esses custos. Aí você vai, vou escolher como base de rateio a área ocupada. A área ocupada dá o tamanho da empresa. O que é que tem a ver vale transporte com área ocupada? Nada, absolutamente nada. Então, tem que ter alguma coisa que ligue aquele gasto com a sua base de rateio. Então, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde. A empresa paga plano de saúde para o empregado, que aí tem um contrato, né, de plano de saúde, você tem todo mês aquele gasto. Você vai fazer o rateio. Aí, então, não é lógico você pegar. Olha, quando é que você faz plano de saúde? Não é por empregado? Um empregado você vai pagar um valor X do plano de saúde, 2 empregados vai pagar 2x. Então, o lógico é você dividir, por exemplo, pelas quantidades de empregados. Né? Aí tem tudo a ver a ligação da base rateio com aquele gasto. O gasto é o quê? Assistência médica, que é o plano de saúde, está dentro do gasto de assistência médica. Então, você pega aquele assistência médica e divide pela quantidade de empregados, já que o plano o gasto dele aumenta com a quantidade de empregados, diminui com a diminuição dos empregados. Né? Então, tem que ter essa lógica, gente. A base rateio, você pode escolher qualquer base rateio, mas tem que ter alguma coisa que justifique aquela base em relação ao gasto que vai ser distribuído com os produtos, tá bom?
Querem perguntar alguma coisa, gente? Vamos seguir, tá? Aí, como exemplo, eu tenho a Companhia Madureira fabrica os produtos XYZ em um único departamento. O relatório recebido referente ao mês de março de 2019 mostra as seguintes informações. Os custos fixos incorridos no mês foram de 120 mil, os quais são rateados, olha a base rateio, ó, aos produtos em função da quantidade de horas de mão de obra direta total utilizada. Eu não sei que tipo de gasto é esse, porque eu dei o total dos custos fixos 120, tá? Então, normalmente você tem a relação dos gastos, aí você vai ver qual é a base que tem a ver com essa coisa e determina suas bases rateios. Aqui, como eu não especifiquei que tipo de custo fixo é esse, qualquer base que eu escolhi aqui está valendo. Então, será rateado em função da quantidade de horas de mão de obra. Tá? Então, sabendo que não havia estoques iniciais e finais de produtos em processo, ou seja, nem veio nada por terminar do período anterior, nem vai ficar nada por terminar para o próximo período, ou seja, tudo que começou foi terminado. Então, pergunta-se qual o custo unitário da produção de cada produto, ou seja, quanto foi o custo de cada unidade de produção, no caso, custos indiretos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Rateio, vou ratear proporcionalmente a quem? A mão de obra direta para o produto XYZ, né? Esses 120 mil, eu vou dividir na mesma proporção da quantidade de mão de obra direta. Aí aqui está a tabela, olha. Material direto, está aqui o produto XYZ, o material direto de cada um deles, 50, 75 e 60 por unidade. A mão de obra direta, 30 para X, 40 para Y e 10 para Z. As quantidades produzidas, vou produzir 1.600 unidades de X, 900 unidades de Y e 600 unidades de Z. Preço de venda unitário, R$ 200 por unidade, vai ser o preço do produto X, 150 por unidade o produto Y e 250 por unidade o produto Z. E olha aqui minha base rateio, olha, horas de mão de obra direta, está aqui, horas de mão de obra direta, é minha base rateio. Então, cada unidade de X eu vou precisar de 1 hora para fabricar ele. Cada unidade de Y eu vou precisar de 2 horas para fabricar esse produto Y. E do produto Z, eu vou precisar de 2 horas para produzir esses produtos. Então, está aqui, tá? O custo fixo total, 120 mil, os meus produtos XYZ, e aqui as informações de material direto por unidade de cada um desses produtos, mesma coisa, mão de obra direta por unidade, as quantidades produzidas, o preço de venda unitário e as horas de mão de obra direta, que vai ser minha base de rateio. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma proporcionalidade dessa base de rateio. Aí, veja, gente, ele aqui está por unidade, mas ele fala aqui, olha, mão de obra direta total, tá? Horas de mão de obra direta total. Então, total aqui é para uma unidade. Para total é o quê? Multiplicar essa unidade pelas quantidades produzidas. Então, primeiro eu tenho que multiplicar para depois achar a proporcionalidade. Então, vamos multiplicar 1 por 1.600, 2 para X, né? 2 por 900 para Y e 2 por 600 para Z. Aí sim, aí vai ser horas de mão de obra direta total. Então, vamos fazer primeiro isso aí, tá? Então, 120 mil é o meu custo indireto de fabricação, a base rateio, horas totais de mão de obra direta. Então, primeiro, vou fazer o quê? Cálculo da quantidade total de horas de mão de obra direta, que é minha base de rateio. Então, vai ser, olha, X, cada produto X eu vou precisar de 1 hora, só que eu vou fabricar quantas unidades? 1.600 unidades de X. Então, vai dar 1.600 horas. Y, para cada unidade de Y, eu vou precisar de 2 horas. Só que eu vou fabricar 900 unidades. Então, 900 vezes 2, 1.800 horas. E Z, eu também vou precisar de 2 horas para fabricar cada unidade de Z.
Só que eu vou fabricar 600 unidades. Então, 600 vezes 2, 1.200 horas. Então, está aqui a quantidade de horas, tá? Para todos os meus produtos. Então, o produto total, os 1.600 unidades de X, eu vou precisar de 1.600 horas. As 900 unidades de Y, eu vou precisar de 1.800 horas, e as 600 unidades de Z, eu vou precisar de 1.200 horas. Então, quanto é o total de horas? É só somar, que dá 4.600 horas. Ora, essa 4.600 horas significa o quê? Que é todo o tempo de horas empregada no mês dentro da minha empresa, 100% das minhas horas, tudinho está aqui. Então, 4.600 é 100% das horas de trabalho durante o mês, né? Esse mês aí. Então, se é 100%, quanto por cento seria o produto X, que é 1.600 horas? É só dividir 1.600 por 4.600 e multiplicar por 100. Então, 1.600 dividido por 4.600 vezes 100 dá 34,78%. Depois eu vou para o Y, que é 1.800. Então, 1.800 dividido por 4.600 vezes 100 dá 39,13%. E, por fim, o produto Z. Pronto, eu queria batendo aqui nos teclados. O produto Z, que é 1.200 horas, dividido por 4.600, que é as horas totais, vezes 100, dá 26,9%. Então, está aqui os percentuais que eu vou calcular aqui, ó, sobre o meu custo indireto para distribuir, ratear para X, Y, Z. Essa soma aqui, vocês sempre façam essa soma, que ela não pode ser diferente de 100%, não pode ser 100,01, nem 99,99, gente. Isso aqui tem que fechar exatamente 100%, tá? Fechar exatamente 100%. Agora é só pegar, ó, 34,78% de 120 vai ser quanto vai caber desses custos indiretos para o produto X, 39,13% desses 120 vai ser o valor que vai caber para Y de custo indireto, e 26,09% de 120 vai ser o que vai caber para Z. Ó. Então, 34,78% de 120 dá 41.736. Esse é o custo total, o custo indireto total que vai para o produto X, só que eu quero por unidade, né? Tudo eu não quero por unidade, é só dividir pelas 1.600 unidades, eu acho o custo unitário que deu 26,9%. Produto Y, não foi 39,13 aqui, ó? Então, 39,13 de quem? Do custo total, 120, custo indireto total, 120 mil, que dá 46.956. Dividido pelas quantidades de Y, que foi 900 unidades, eu vou ter um custo unitário indireto para Y de 52,17. E Z, que foi 26,9%, que é esse percentual aqui, ó, vezes 120, que foi o custo indireto total, vai ficar com 31,308. Foram fabricadas 600 unidades do produto Z, ou seja, o custo unitário indireto, 52,18%. Então, essa seria a resposta do exercício. Quer dizer, na verdade, ele pede o custo de produção. Quem é custo de produção? É a soma do material direto, mais mão de obra direta, mais custo indireto de fabricação, os custos totais, né? Custos totais não, porque é custo de produção mesmo. Porque quando eu falo em custo total, estou falando, incluindo as despesas também. Aqui eu estou falando em custo, que é essa fórmula aqui, ó. Material direto, mais mão de obra direta, mais custo indireto de fabricação. Lá na tabelinha de cima, deixa eu botar lá para lá, ó, eu já dei. Inseri, ó, meu material direto aqui, ó, XYZ, e minha mão de obra direta, de XYZ. E acabo de calcular o quê? O custo indireto de fabricação. O meu custo de produção está aqui, ó. 50, que está lá na tabela de material direto, mais 30 também, que está na tabela mão de obra direta, mais esses 26,09 que eu rateei, que dá 106,09 por unidade. Para o produto Y, lá na tabela tem de material direto 75 e tem de mão de obra direta 40. E eu rateei aquele valor, os 120, rateei para XYZ, por unidade ficou 52,17, então tem um total de custo 167,17 por unidade.
E o produto Z, que é 60, que foi dado na tabela, de material direto, mais mão de obra direta de 10, também lá na tabela, e mais esse 52,18, ó, que eu recebi de rateio para o produto Z. Total, 122,18. Então, essa aqui seria as respostas, gente. Custo de produção do produto X por unidade, R$ 106,09. O custo de produção do produto Y por unidade, R$ 167,17. E o custo de produção do produto Z por unidade, R$ 122,18. Então, está vendo que só tem que prestar atenção. Cálculo, de qualquer forma, não é difícil, porque isso aí é só regra de 3 simples, né? Isso aí são contas de regra de 3 simples. Mas precisa ter atenção. Isso aqui só se aprende fazendo exercício, né? Tem que fazer exercício para a gente fazer isso aqui. Aí tem, isso aqui a gente viu só custo de produção, tá? Ó, custo de produção, que é porque a gente já viu separadamente material direto, como é que se calcula, mão de obra direta também, nós vimos como se calcula, e agora vimos como se calcula custo indireto de fabricação. Então, você acha o custo de produção. Só que isso aqui, quem é esse custo de produção? O que significa esse custo de produção? São produtos que estão sendo fabricados. É aquela que é como se aqui tivesse uma chaminézinha de uma indústria, está sendo fabricado, está em processo, tá? São produtos que não que estão em processo, está sendo fabricado. Tá? Então, você precisa, para fabricar o produto, você precisa desses 3 elementos: material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Só que vai ter um momento em que esses produtos vão ter que ser terminados. Aí vai aparecer outros custos agregados a isso. Então, vamos ver, a partir do que entra em processo, quais são os custos que vão aparecer mais para frente, até você apurar o resultado, né, se vai ter lucro ou prejuízo. Então, está aí, outras classificações de custo dentro do processo produtivo. Então, além desse custo de produção ou fabril, que é a mesma coisa, tanto faz eu botar CP, que significa custo de produção, ou CF, que significa custo fabril, é a mesma coisa, tá? Dependendo do autor que você esteja estudando com ele, uns podem chamar de custo de produção e outros podem chamar de custo fabril. Eu sempre estou misturando, botando uma coisa e outra, colocando as 2 expressões, que é para vocês se acostumarem, né? Quando vê essas expressões, saber que significa a mesma coisa. Então, vimos o custo de produção. Aí temos também o custo primário. O que é custo primário? É para você achar o custo, para você. O custo não é você transformar um bem em um novo bem, né? Não é isso que significa custo, transformar bens e serviços em novos bens ou serviços. Então, o que é que você precisa para transformar? O mais primário que você tem para transformar um bem em novos bens ou serviços. Precisa da matéria-prima, que é que vai sofrer a transformação, e alguém que faça essa transformação, que é quem? A mão de obra direta. Então, você tendo esses 2 elementos, é possível, só com esses 2 elementos, você transformar um bem em um novo bem. Hoje, você, o mundo está moderno, você vê, meu Deus, hoje em dia é difícil você ver, ter só alguém, só a matéria-prima e alguém que transforme, né, um produto. Mas vamos voltar aí no tempo remoto, onde você tinha, quando foi descoberto que você manuseando o barro, você transformava, até hoje, na verdade, existe ainda nesses interiores, né, o pessoal que faz esses vasilhames de barro, praticamente eles só usam o quê? O barro que está lá disponível, né, e a mão de obra direta. Faz lá, mexe daquele barro, transforma em algum tecido, um prato, uma panela, uma tigela, né, e coloca no sol, deixa secar e ali transforma, ou seja, aquele antes era um barro e agora passou a ser um tecido doméstico qualquer. Então, transformou o barro em um novo bem, que é um prato, por exemplo. Né? Então, a única coisa que ele utilizou foi a matéria-prima, que no caso foi o barro, e a mão de obra dele, que para fazer essa transformação, colocou lá no sol, que não tem custo para ele, o sol não tem custo nenhum, né?
e você transformou um bem em um novo bem. Então, só precisou disso. A matéria-prima e alguém que fizesse a transformação, que é a mão de obra direta. Temos também, essa é a fórmula, né? Veja que, né, que é diferente do custo de produção, aqui, que é só CP, custo de produção, a expressão que eu uso, né, a sigla, aqui é CPR, custo primário, material direto mais mão de obra direta. Aí temos o custo de transformação. O nome já é bem sugestivo. Ora, um custo, o que é custo de transformação? Isso você já leva você a pensar. É transformar alguma coisa em outra coisa. Então, é você transformar a matéria-prima em um novo bem. Então, o que é que você precisa para transformar a matéria-prima em um novo bem? Precisa de alguém que faça a transformação, que é a mão de obra, e mais os outros gastos que é necessário para fazer essa transformação, como, por exemplo, energia, um espaço que pode ser alugado, então, gasto com aluguel, se tem alguma coisa, algum equipamento lá dentro que sofre depreciação, então, depreciação, se tem o pessoal para fazer a limpeza, aí tem salários do pessoal de limpeza, então, todos os outros gastos que não seja material direto, nem mão de obra direta, todos os outros gastos que vão ajudar na transformação são considerados custo indireto de fabricação. Então, a fórmula é essa: custo de transformação, CTR, é igual à mão de obra direta, que é de operário, obrigatoriamente, tá? A mão de obra direta sempre vai ser de quem está fazendo a transformação, mais custo indireto de fabricação. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, só um instantinho. Ai, que calor. Estava morrendo de calor agora que eu percebi porque eu estava tanto calor, que minha janela estava fechada. Pronto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos fazer uma fabricação, transformar matéria-prima em um novo bem. Então, vamos fabricar um bolo de chocolate. Eu gosto desse exemplo sempre, porque é fácil, todo mundo sabe fazer bolo. Homem, mulher, todo mundo, até criança hoje sabe fazer um bolo de chocolate, né? Então, vamos supor que seja um bolo de chocolate. Aí vocês, olhem aí na frente de vocês, deve ter algum balcão, alguma mesinha na frente de vocês, eu vou colocar os ingredientes e vocês vão olhar para essa mesa e ver que eu estou colocando esses ingredientes na frente de vocês, tá? Para fazer um bolo de chocolate. Então, eu vou precisar de açúcar, tá aí na sua frente, um saco com açúcar, tá? Vou precisar de manteiga, tá aí a manteiga ou margarina. Vou precisar de ovos, tá aí na frente os ovos. Vou precisar de farinha de trigo, tá aí a farinha de trigo já peneiradinha. Vou precisar de fermento em pó. Vou precisar de leite e vou precisar do chocolate. Pronto, bem básico, um bolo bem básico de chocolate, tá? Então, tá tudo aí na frente, tá vendo os ovos, tá aí vendo o açúcar aí na sua frente, tá? Tá vendo a manteiga, tá vendo o leite, tá vendo o chocolate, tá tudo aí na sua frente, tá? E você fica olhando, tá aí olhando para eles. Olhando, aí faz conta que passou meia hora e tá lá, em cima. Passou uma hora, foi o que aconteceu. Depois que você passar uma hora olhando para esses produtos, foi o que aconteceu com eles? É uma pergunta. Nada. Nada. O ovo deixou de ser ovo? O ovo deixou de ser ovo? Não, se você está só olhando, ele continua sendo ovo, né? A farinha deixou de ser farinha? Não, continua sendo farinha, é o mesmo produto. A manteiga continua sendo manteiga, né? O leite continua sendo leite, nada modificou, tudo continua do jeito que você deixou lá em cima. Por quê? Porque você só ficou olhando, ele não se transformou em nada. Para ele se transformar, por isso, olha o nome, transformar, custo de transformação. Para esses produtos se transformarem em um novo produto, qual é o produto que eu quero? Um bolo. Então, para todos esses produtos aí que estão na sua frente se transformar em um novo produto, que vai ser o bolo, eu preciso o quê? Minha mão de obra, eu chegar
ligar a batedeira na energia, tá? Pegar, misturar, pegar a manteiga ou a margarina, colocar dentro dessa batedeira, ligar a batedeira na energia, né? Colocar a margarina, bater com açúcar, deixar batendo bastante, até ele ficar bem cremoso. Depois eu separo as gemas da clara, coloco as gemas, deixo bater bem muito para ele tirar o cheirinho de ovo. Deixo bater muito, depois vou acrescentando aos poucos. Eu já posso misturar farinha de trigo, inclusive com o fermento e com o chocolate, e ficar alternando um pouco dessa mistura com o leite, e continuo batendo. Enquanto isso ele está batendo, eu vou ligar o forno para ir esquentando, né? Então, o forno, vou ligar a gás, está lá, vou ligar o forno para ir esquentando. Vou pegar uma forma de bolo, uma forma de alumínio, vou passar um pouco de manteiga, um pouquinho de farinha de trigo nela, para o bolo não grudar, e a batedeira está lá funcionando, tá? Mexendo lá, aquela mistura que eu fui lá e coloquei. E depois eu vou pegar, bater as claras e neves e fazer a última mistura. Misturar as claras e neve com essa massa que estava sendo batida lá. Depois de tudo misturado, eu vou jogar dentro da forma. O forno já estava sendo aquecido. Coloco lá e deixo 40 minutos lá no forno. Passado esse tempo, eu vou lá, abro o forno e vou puxar esse produto. Por acaso, o que eu estou tirando do forno é ovo? Não. Não, é farinha? É manteiga? É açúcar? Não, é um novo produto. Que produto é esse? Um bolo de chocolate. Então, eu peguei todos aqueles ingredientes. Como é que ele se transformou em bolo de chocolate? Porque minha mão de obra chegou, pegou, fez todas essas misturas, né? Usei energia para ligar a batedeira, usei o gás para assar o bolo, tá? Depois peguei todas essas formas, batedeira, fui lavar, usei a água para lavar todos esses produtos. A minha área estava, a energia de iluminação estava ligada, então também teve energia de iluminação. Esse meu forno, e tanta batedeira também, sofreu depreciação, então foi o gasto que eu tive de depreciação desses equipamentos. Ou seja, tudo isso foi necessário para quê? Para eu transformar todos aqueles ingredientes de ovo, de farinha, de manteiga, de açúcar e tal, no novo produto que foi o bolo. Então, foi minha mão de obra mais esses ingredientes, que são os custos indiretos de fabricação. Então, está aí o que é custo para transformar bens e serviços em novos bens e serviços. Então, eu transformei o ovo, farinha de trigo, manteiga, em um novo bem que foi o bolo. Para isso, eu precisei que eu fosse lá e fizesse essa mistura e mais outros ingredientes que me ajudaram a fazer essa transformação, como energia, água, depreciação, entenderam? Então, temos aí dois custos. O custo primário, que é o mais básico que possa existir para transformar um bem em um novo bem, é você ter a matéria-prima e ter alguém que faça essa mistura, faça a movimentação que transforme em um novo bem, que é o custo primário. Temos o custo de transformação, que é você vai transformar a matéria-prima em um novo bem. Você precisa de alguém que faça a transformação e outros elementos que vão ajudar nessa transformação, como eu já disse, energia, aluguel, água e esgoto, tá? Pessoal de limpeza. Seguindo na custo de produção, nós temos o que a gente já viu, foi no item 3, tá? Que é o custo de produção, que é a soma dos três, material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Então, a soma dos três. Então, na parte de produção mesmo, começa aqui, ó. Quando você joga material direto, consome material direto na produção, alguém que vai fazer essa transformação e utilizar outros elementos para fazer essa transformação.
Então, a produção começa aqui. Esses dois aqui de cima, tanto o custo primário como o custo de transformação, é mais uma informação gerencial, né, para tomada de decisão, mas na prática começa aqui a produção, tá? Quando você consome material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Essa é a fórmula que a gente já tinha visto no item 3. Aí, no caso aqui, tá? Quando você está aqui, ó, aqui, ó, então, tudo isso aqui estão produtos que estão em processo, tá? Está sendo transformado. Só que vai ter um momento que esse produto vai estar pronto. Se ele está pronto, ele não pode mais ficar aqui em fabricação ou em produção, se ele já está pronto. Vai aparecer outro custo. Que custo seria esse? O custo dos produtos que foram terminados. E como é que eu acho esse custo dos produtos que foram terminados? Através dessa fórmula aqui, ó. Custo dos produtos acabados ou terminados. Não representa as unidades já terminadas, oriundas da própria produção da empresa e disponíveis para venda. Ora, se você não terminou, se você terminou, você pode vender, então está pronto para venda. É obtido pela soma dos gastos de produção do período com o estoque inicial. Então, gasto de produção do produto, aquele CP, tá? Que é material direto, mão de obra direta e custo direto de fabricação. Aí você vai somar esse CP, que é o estoque inicial de produtos em processo. O que é estoque inicial de produtos em processo? É a produção anterior. Você vai ver se não foi terminado todos os produtos anteriormente, se ficou alguma coisa por terminar, que vai precisar ser terminado nesse período, que é o estoque que vai começar essa produção com isso aqui que já precisava ser terminado, que não foi terminado no período anterior, que é o estoque inicial de produtos em processo. E vai diminuir do quê? Dos estoques final de produtos em processo, ou seja, aquelas unidades que vão continuar em processo, não vai ser terminado nesse período, vai terminar só nos próximos períodos, no próximo período ou nos próximos períodos, que é o estoque final de produtos em processo. Então, isso aqui vai formar o quê? O custo dos produtos que foram terminados. Quanto custou aqueles produtos que foram terminados no período? A fórmula é essa, ó. Custo dos produtos acabados é igual a estoque inicial de produtos em processo. Essa siglazinha também pode mudar. Às vezes você pode ver em alguns livros como estoque, ou às vezes inventário de produtos em processo ou estoque inicial de produtos em fabricação, tá? Tudo significa isso aqui, produtos que não foram terminados no período anterior, e que vai precisar ser terminado nesse período. Vai somar todos os produtos que entraram agora. Olha aqui, eu mudei a sigla de propósito. Eu usei CP, ó. Deixa eu botar ela aqui. A fórmula é essa, ó. CP, ó. Custo de produção e a soma dos 3 elementos de custo. Que é a mesma coisa, esse CP é a mesma coisa de CF. Né? Custo de produção, que é CP, é a mesma coisa de custo fabril, a mesma coisa. Então, posso usar aqui CF. Então, troquei aqui de propósito para chamar a sua atenção. Onde você vê CF ou CP, significa a mesma coisa. Custo de produção, custo fabril é a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui que veio do período anterior, que não foi terminado no período anterior, que precisa ser terminado, mas tudo que entrou nesse período, que é a soma do material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Então, isso tudo, a soma, são produtos em processo. E vai subtrair de tudo que estava em processo pelas unidades que não vão ser terminadas agora, que vai passar para o período seguinte. Então, com isso, você tem exatamente o custo das unidades que foram terminadas no período. Então, quando você tem produtos prontos, né, produtos que foram terminados, aqui em cima, ó, eles estão disponíveis para venda, não foram terminados. Se foram terminados, já podem ser vendidos. Então, se vão ser vendidos, vai aparecer um outro custo, que é o custo dos produtos vendidos. O que é custo dos produtos vendidos? Então, representa os produtos que foram vendidos dentro de determinado período. Obtém-se somando esse CPA, que é o custo dos produtos que foram terminados no período,
ao estoque inicial de produtos acabados, ou seja, aquelas unidades que foram terminadas no período anterior e não foram vendidas, tá? O estoque passou para esse período, porque não foi vendido no período anterior, e vai diminuir quem? O estoque que foram terminados nesse período e que não foram vendidos, que vai para a venda no período seguinte. Então, a fórmula é isso aqui, ó. Custo dos produtos vendidos é a soma do estoque inicial de produtos acabados, isso aqui veio do período anterior, unidades terminadas e não vendidas no período anterior. Vou somar tudo que terminou nesse período, que é isso aqui, ó, tudo foi terminado no período. Então, a soma dos dois são o quê? Mercadorias disponíveis para venda. Tá? E vou diminuir o que eu não vou vender, não vou conseguir vender dentro desse período, que vai ficar para vender no período seguinte. Então, isso aqui vai me dar o custo dos produtos vendidos. E se você vender o produto, gente, se você vender o produto, significa que você teve um resultado, ou lucro ou prejuízo. Se você vendeu, ou vendeu com lucro, ou vendeu com prejuízo. Então, vamos achar o nosso lucro bruto, ou resultado, tá? Então, resultado bruto. Vai ser minhas vendas líquidas, ou seja, isso aqui, vendas já sem os impostos, né? Menos o que? Esse custo dos produtos vendidos aqui. Vai dar meu resultado bruto. E do resultado, e se eu pegar, e meu resultado líquido vai ser esse resultado bruto aqui, menos todas as minhas despesas. Veja aqui, olha aqui, lembra da definição de despesa? Você faz despesa para obter receita, veja que a despesa, ó, as vendas estão aqui em cima, ó. A despesa aqui embaixo, porque você precisou fazer despesa para fazer essa venda aqui, ó. Despesa de vendas, administrativa, financeira, todas são auxiliares para você, todos estão no objetivo de vender seus produtos, né? Então, está aqui, esse resultado líquido é o resultado antes do imposto de renda, tá? Resultado líquido antes do imposto de renda. Então, está aqui todas as formas, desde você comprar matéria-prima, apurar o custo, né? Fazer nota fiscal, retirar impostos recuperáveis, acrescentar despesa acessória, achou o custo da compra, né? Aí ali vai ser requisitado e entrar na produção, para começar a produção, né? Material direto. Depois temos a mão de obra direta, que a gente tem que achar quanto custa uma hora desse trabalho. Tá? Depois vai ser somar com os custos indiretos de fabricação, onde a gente vai precisar fazer aqueles rateios. Tá? Então, tudo somado até o produto ficar pronto, ser vendido e apurar o resultado, que poderá ser positivo ou negativo. Se for positivo, é lucro, se for negativo, é prejuízo. E aí está todas as formas de custo, todas as formas de custo. Então, dentro da área de produção, eu quero fazer perguntas sobre esse assunto, pode perguntar, eu estou aí à vontade. Então, vimos todas as formas de custo, se vocês não entenderem alguma coisa, eu posso repetir isso aí. E aí, gente? Todo mundo? A gente vai passar umas listas de exercícios para vocês, tá? Sobre isso aí. Vou deixar para a próxima aula já a listinhazinha, porque vocês só vão aprender se vocês tentarem fazer. E fazer sozinhos, tá, gente? Você se testando mesmo, porque são listas que eu vou passar, depois eu vou conferir aqui com vocês e eu não vou ver o resultado, o que vocês escreveram, o que responderam. É só para vocês mesmos se testarem. Então, procure fazer todas as listas que eu passar, tá? Porque vocês só vão aprender se vocês fizerem. Então, vou seguir, tá? Então, com isso aqui, com essas fórmulas, você vai fazer a apuração de custo. Só que, para fazer a apuração de custo, tem alguns custeios que você pode utilizar, dependendo do objetivo, você usa alguns custeios para se chegar a esses resultados. Então, vamos ver que custeio seria isso aqui, ó. Método de custeio. O que é método de custeio? Os métodos de custeio servem para quantificar os custos, tá?
envolvidos em todas as etapas do processo de produção. Que etapas dessa? Desde aquela compra que eu falei de matéria-prima, calcular a mão de obra, ver quanto é o valor da mão de obra, tá? Achar o custo de produção, depois custo de produtos acabados, custo de produtos vendidos. Isso são as etapas do processo de produção, tanto de bens quanto de serviços. Existem diversos métodos de custeio que são utilizados e escolhidos pela empresa, a depender dos seus objetivos. E os mais conhecidos pela comunidade acadêmica e operacional são os seguintes. Eu vou ter 4, se eu não me engano, 4 métodos de custeio. Custeio por absorção. O que significa custeio por absorção? É como você vai calcular, tá, gente? Olha, veja, o método que você vai para quantificar os custos. Como é que você vai calcular os custos? Então, uma forma seria o custeio por absorção. Esse sistema gera informações que propiciam uma melhor análise dos estoques e ajudam na decisão dos preços de produtos ou serviços. Esse custeio por absorção é o único admitido pelos princípios contábeis geralmente aceitos e pelos auditores independentes e pelo fisco. O que significa isso dizer isso aqui? Principalmente aqui pelo fisco. Não, o único custeio para você apurar custo e fazer e pagar imposto, para pagar imposto, no caso, né, para calcular os impostos, o único que o fisco aceita de custeio é esse custeio por absorção. Então, não é opcional para a empresa, não, ele é obrigatório. Tá? O custeio por absorção é obrigatório, porque é o único aceito para fins fiscais. Tá? E o que é esse custeio por absorção? É você absorver todos os custos, custo direto e indireto, fixo e variáveis, não importa. Todos os custos vão entrar nos cálculos. Por isso que é o único aceito para fins fiscais. Tá? Que a gente vai ver isso aí. Custeio direto variável. O nome já está dizendo. Custeio direto ele vai considerar só os custos diretos. Os custos fixos, no final, é que ele vai fazer um rateio de todos os custos fixos, mas ele acha só os custos diretos, que seria material direto e mão de obra direta, né? Então, apesar desse sistema não ser aceito legalmente, então, você não é uma opção para a empresa fazer, mas ele não vai deixar de poder fazer a absorção. Então, se ele quiser fazer o custeio direto, tá? Ele vai ter também que fazer o que é absorção. Absorção para fins fiscais e o direto para fins gerenciais. Ele pode fazer os dois. Pode fazer só o direto? Não. Pode fazer só o de absorção? Pode. Só o de absorção pode fazer só a absorção. Não pode deixar de fazer o de absorção. Se fizer outro que não seja de absorção, vai ter que fazer esse outro e mais o de absorção, porque para você fazer a apuração de lucro na empresa, o único que aceita é esse por absorção. Então, o que é que ele leva em consideração? Gera informações muito importantes do processo de tomada de decisão, só para fins gerenciais, mostrando ao administrador o potencial de cada produto. Então, ele tira o custo fixo, tá? E trabalha só com os custos diretos ou variáveis. E acha o custo aí, do final, ele soma todo, ele acha que, e no final ele pega o custo total, fixo total, e soma lá na demonstração do resultado. Então, ele faz para fins gerenciais, tomada de decisão só. Temos também, esse também é objetivo, custeio ABC. Então, o ABC é bem conhecido dentro principalmente da área acadêmica, né? Então, mais dificilmente você vê a empresa que faz custeio por ABC, porque, além dele, ele vai ter que fazer também a absorção. Como eu já disse, a absorção é o único que é obrigatório fazer. Você só pode fazer apuração para recolher impostos se for pelo custeio absorção, tá? Você usa qualquer outro para fins só gerenciais. Então, o ABC, diferentemente do absorção, que você leva todos os gastos para os produtos, o ABC leva para as atividades. Então, você divide a empresa em atividades e você acha o custo da atividade e não do produto. Tá? Ele foi desenvolvido para facilitar a análise estratégica de custo relacionada com as atividades. Porque a atividade é você dividir a empresa em coisas homogêneas. Por exemplo, numa montadora, atividade de pintura. Então, você vai achar o custo da atividade de pintura. Atividade de fundelagem. Então, você vai usar aquela atividade. São aqueles trabalhos que são iguais, homogêneos.
atividade de banco de couro. Então, tudo que for aquela atividade de banco de couro é considerado uma atividade. Então, você acha o custo dessa atividade e não dos produtos, entendeu? Então, ele acha relacionado com essa atividade que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa. Então, esse ABC também só serve para fins gerenciais, nunca para fins fiscais. E tem o custeio padrão. Esse padrão é bacana, sabe? A empresa saber esse padrão. Você pode criar um padrão, você fazer a produção e achar que pronto. Então, meu custo tem que ficar dentro desse parâmetro. Tanto você pode usar esse parâmetro comparando dentro da sua própria empresa um ano com o outro, pronto, esse aqui é o custo ideal para mim. Então, você cria esse padrão e fica comparando suas produções sempre naquele padrão, para ele não fugir e sair daquele padrão. Então, pode ser dentro da própria empresa ou pode ser com suas empresas concorrentes. Então, você cria um padrão daquela atividade, daquele tipo de atividade econômica e você compara se está dentro daquele padrão. Então, são padrões criados para você só comparar, para não fugir, né? Ficar dentro daquele padrão seria que esse padrão foi criado para ser um resultado ideal. Mas são questões, todas isso questões gerenciais. A gente não vai ver isso com detalhes, porque isso aí não vai interferir no custo realmente da empresa, vai ser só para fins de tomada de decisão, gerenciais, para você ter relatórios e fazer comparações. Não vai servir para fins fiscais. O único que serve para fins fiscais é o custeio por absorção. Então, não existe um custeio mais adequado. E a adequação desses custeios depende da necessidade da empresa e do tipo de informação que ele precisa. Então, para você escolher qualquer um desses, você vai ver qual a informação que você quer, aí você usa, sabendo que o custeio por absorção é obrigatório. Eu não vou querer entrar nesse esquema básico aqui, que eu preciso de mais tempinho para vocês entenderem, tá? Esquema básico de contabilização de custo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar amanhã uma lista de exercícios para vocês só fazerem cálculos, baixar, para determinar custo primário, custo de transformação, custo dos produtos acabados, custo dos produtos vendidos, tá? Apurar resultado bruto, tudo dessas fórmulas que eu dei todas a vocês, eu vou deixar uma lista de exercício e a gente resolve na aula. Assim, acho que eu tenho 2 listas para soltar, inclusive, acho que eu vou soltar as 2 de uma vez, para a gente conferir isso na aula da próxima segunda-feira. Combinado assim? Porque senão vai ser muita informação para vocês, é muita coisa para a gente dar de forma remota, para vocês absorverem muita informação. Então, é melhor parar aqui e a gente trabalhar já nessas informações que eu já passei para vocês. Deixa eu diminuir aqui minha tela. Certo? Então, a gente vai trabalhar dentro dessas informações que eu passei para você, dentro todas essas fórmulas, trabalhando, para vocês irem treinando, tá? Então, vou deixar 2 listas de exercícios para vocês tentarem fazer, como eu já disse, tentem fazer esse meu slide, né, de aula, está todo lá no SIGA, se vocês quiserem rever, tá? As fórmulas todas,